A escola do deserto. Mas como assim? Deserto geralmente não tem nada, a não ser areia, sol e calor. Mas será que o deserto poderia ser uma escola? É sobre isso que eu quero refletir com você neste vídeo. Eu sou o pastor José Carlos e se você não é inscrito nesse canal, então peço assim com muita gentileza que você se inscreva para impulsionar o canal, compartilhe, recomende, porque esse canal trata de vários assuntos apoiado nas Escrituras Sagradas. Então, é uma ferramenta também para você de edificação. Ok? Vamos lá então. A escola do deserto. Eu quero iniciar aqui essa palavra, essa reflexão, lendo aqui um texto interessante. Mateus, capítulo 4, versículo de 1 a 11, diz assim: A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, disse-lhe: Se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem. Eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um alto monte e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse: Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Com isso, o diabo o deixou e eis que vieram anjos e o serviram. Antes de iniciar seu ministério, Jesus ele foi conduzido ao deserto pelo Espírito Santo. Esse dado aqui, essa história é muito importante. Jesus foi conduzido ao deserto pelo Espírito Santo. Ele foi passar uns dias lá no deserto, mas não eram férias ou algo parecido, não. Pelo contrário, era um tempo de prova em que haveria uma luta gigantesca entre a carne e o espírito, entre o bem e o mal, entre o céu e o inferno. E sabe o que é que estava em jogo? O destino da humanidade, dentre a qual eu e você fazemos parte. Bom, João Batista também, a respeito do qual o próprio Jesus deu testemunho, por sua vez também desenvolveu seu ministério, sabe aonde? No deserto. E também o povo de Israel, antes de entrar na terra prometida, quando eles saíram do Egito, eles tiveram que passar, sabe aonde? Pelo deserto, onde ficaram ali 40 anos, pois eles não estavam preparados para entrar na terra prometida. E foi lá no deserto que eles receberam as leis que os levaria a ser bem-sucedidos na terra da promessa, né? Na terra de Canaã. Todos nós sabemos, amados, que no deserto não há nada a não ser areia e o calor do sol, mas era lá que tanto João Batista como o próprio Jesus encontravam o que não se podia encontrar em outro lugar. Mas o que eles encontravam no deserto que não se podia encontrar em outro lugar? Nessa reflexão nós vamos então entender porque muitas vezes o deserto é o lugar mais adequado para se estar. Daí o tema, né? A escola no deserto. Então a primeira coisa que eu quero refletir com você é: deserto é um lugar para ouvir a voz de Deus. O deserto para Jesus e João Batista representava um lugar especial, onde eles teriam condições de se afastar das distrações dessa vida, a fim de poder ouvir mais claramente a voz de Deus. E nós também hoje vivemos num mundo agitado, onde somos levados a correr de um lado para o outro, de baixo para cima, e tentando cumprir nossa agenda dos nossos compromissos diários. Mas nem sempre nos damos conta de que essa rotina pode nos roubar o tempo de comunhão com Deus e, consequentemente, de ouvir a sua voz. E às vezes nós também precisamos de um deserto para ouvir a voz de Deus e, melhor ainda, descansar nele. O nosso deserto, na verdade, não precisa ser lá no Saara ou um gigantesco amontoado de areia, não. Não se trata de onde, mas do porquê.
O importante é que você tenha um lugar onde você possa ficar a sós com Deus, sem a influência de coisas externas, de distrações externas, de algo que te tire a atenção, ou que você divida a sua atenção com outras coisas. Onde você pode ouvir perfeitamente a voz de Deus, onde você possa estar em oração e meditação na palavra. Se deixarmos de ouvir a voz de Deus em nosso caminhar diário, em nosso cotidiano, correremos o risco de perder a direção, perder a visão e perder também o propósito de Deus para a nossa vida. Por isso é que precisamos ouvi-lo e para isso precisamos de um deserto, ou seja, um lugar onde podemos ouvir a sua voz de maneira muito clara, de maneira muito atenciosa. Olha o que diz em Ezequiel capítulo 20, versículos 9 a 11. O que fiz, porém, foi por amor do meu nome, para que eu não fosse profanado diante das nações no meio das quais eles estavam, diante das quais eu me dei a conhecer a eles, para os tirar da terra do Egito. Tirei-os da terra do Egito e os levei para o deserto. Deles os meus estatutos e lhes fiz conhecer os meus juízos, os quais, cumprindo-os, o homem viverá por eles. Aqui Deus está falando através de Ezequiel, recordando, porque na época de Ezequiel o povo estava na Babilônia, eles estavam no exílio da Babilônia, ou seja, eles estavam passando por um outro deserto, figurativamente falando. Eles estavam exilados na Babilônia, despatriados, expulsos da sua terra, justamente porque eles não aprenderam direito a lição do deserto quando saíram do Egito. Então Deus fala através de Ezequiel essa palavra. E neste caso, amado, agora, o deserto seria a escola onde os hebreus aprenderiam a depender totalmente de Deus e se desprender totalmente da cultura, da rotina, do trabalho duro e das tradições do Egito. Foi por isso que eles precisaram ficar 40 anos no deserto, porque sair do Egito não foi fácil, porém muito mais difícil foi o Egito sair deles. Eles precisaram amargar ali uma escola de 40 anos, passar 40 anos na escola do deserto para aprender a temer a Deus e aprender que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O segundo ponto que eu quero destacar aqui: o deserto é um lugar de renúncia. Mais uma lição para nós. Tanto Jesus como João Batista renunciaram ao conforto de uma vida em sociedade para obter o melhor de Deus. As multidões também iam para o deserto a fim de encontrar-se com João e ouvir a sua mensagem. O ministério de João Batista não foi nos grandes centros onde estavam as multidões. Pelo contrário, foi no deserto onde não havia ninguém. Mas as multidões iam no deserto para ouvir João. Isso por uma razão muito interessante. As pessoas deixavam de lado as suas casas, seu compromisso, seus confortos e seu trabalho para ouvir a voz de Deus no deserto. Mas por que no deserto? Não podia ser em Jerusalém, onde tinham os sacerdotes, os escribas, os fariseus e as pessoas que podiam, onde tinha ali as religiões, os sacrifícios? Por que as pessoas iam para o deserto? Está aí o mistério, amado. As pessoas iam para o deserto porque, afinal de contas, os sacerdotes e os ministros dos templos que estavam ali no centro de Jerusalém já não estavam suprindo mais as necessidades do povo. O povo estava sedento de Deus. E sabemos, entretanto, que Deus está em todos os lugares. Ele é onipresente, onipotente, onisciente. Mas então, por que deserto? Por que ir ao deserto? Para ouvi-lo. A resposta é simples. Não é o lugar onde Deus fala, mas é o lugar onde nós podemos ouvi-lo. Olha só o que diz Mateus capítulo 11, versículos 7 a 10. Enquanto saíam os discípulos de João, Jesus começou a falar à multidão a respeito de João. O que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Ou o que vocês foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que se vestem de roupas finas estão nos palácios reais. Afinal, o que vocês foram ver? Um profeta? Sim, eu lhes digo, e muito mais que um profeta. Este é aquele a respeito de quem está escrito: enviarei o meu mensageiro à tua frente, ele preparará o teu caminho diante de ti.
O povo já estava cansado daquela rotina religiosa e vazia. E eles viram então em João uma teologia mais simples, mais coerente com a verdade. E eram então eles batizados por João ali no Rio Jordão, confessando seus pecados e abraçando essa nova teologia, vamos usar esse termo, apesar que naquela época não se falava em teologia, né? Hoje aqui a gente fala. O deserto é um lugar de renúncia, onde você aprende a discernir as coisas que realmente vale a pena ter, as coisas que realmente vale a pena ser, pelas quais vale a pena lutar, e as coisas que não valem a pena. Muitas vezes é no deserto que a gente tem esse discernimento. E o terceiro ponto que eu quero destacar aqui é a escola do deserto, um lugar desprovido de religiosidade. Muitas vezes nós colocamos a nossa vida cristã no automático, ou seja, nós fazemos as coisas por costume, por rotina e não por convicção. A devoção a Deus naquela época estava engessada por tradições e rituais farisaicos, desprovidos de significado. Refiro-me aqui na época de Jesus, né, de João Batista. E João Batista estava então ali iniciando uma ruptura com a hipocrisia dos líderes religiosos de sua época, pois eles davam mais valor às suas vestimentas sacerdotais, objetos sagrados e sua posição de autoridade do que à vontade de Deus. Muitos queriam impressionar o povo com uma aparência de piedade, mas seus corações estavam vazios de Deus. Jesus, ao pregar o Evangelho da Graça, despertou também a fúria dos líderes religiosos. Ele estava trazendo uma nova revelação que iria mudar o mundo. As pessoas deveriam estar preparadas para receber algo diferente do habitual. O objetivo era ajudar o povo a romper com aquela religiosidade infrutífera e assim receber de Deus a verdadeira mensagem que faria toda a diferença em suas vidas. Deserto é lugar de confronto, lugar de mudança. E quarto lugar, deserto é um lugar de alinhamento. O deserto no ministério de João Batista foi um lugar especial onde o povo pôde ir e ouvir a voz de Deus de forma clara e objetiva e coerente, como eu já falei. Entenda, amados, que para ouvirem a mensagem, as pessoas tiveram que deixar o conforto do seu lar, demonstrando interesse em renunciar a coisas importantes para obter algo melhor, mais importante, ou seja, a direção de Deus para suas vidas. João Batista passou a mensagem de que a verdadeira transformação procede de dentro para fora, por meio de uma verdadeira atitude de arrependimento. Com isso, ele apontava para Jesus. Jesus era a mensagem que iria alinhar os corações daquelas pessoas com o coração de Deus. E interessante que Jesus, ao mesmo tempo que era um mensageiro, ele era a mensagem, ele era o sacerdote, ele era o sacrifício, ele era o condenado, ao mesmo tempo que era o inocente. É interessante a gente refletir sobre isso, porque em Jesus tudo se cumpriu no que ele falou, no que ele fez e no que ele passou. E nas batalhas, a luta que ele venceu, sobretudo, a morte. Conclusão. Nós também temos o costume de priorizar o que não é importante e deixar em segundo plano o que realmente importa. O mundo quer nos passar a ideia de que só seremos felizes se tivermos riquezas ou um certificado ou status de nobreza, e assim acabamos investindo tempo nessas coisas enquanto sucumbimos na nossa devoção a Deus, ou seja, a nossa fé vai se esvaindo enquanto a gente vai se enchendo das coisas do mundo, vai se enchendo das coisas que nos rodeiam. Precisamos mudar isso. Ouça o conselho de Jesus em Mateus capítulo 6, versículos 31 a 33, que é outro texto bastante conhecido também. Portanto, não vos inquieteis dizendo o que comeremos, ou o que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas.
Amém, amados? Então, essa é a palavra que Deus colocou no meu coração para ministrar ao seu coração. E se você foi edificado, então compartilhe, se inscreva no canal, mas sobretudo mesmo, reflita na mensagem. Nós precisamos fazer diferença nessa geração. Essa geração está precisando de testemunhas. Essa geração está precisando de sal, de luz. Eu e você precisamos ser a resposta para ela. A resposta para esta geração. Você pode ser a resposta da sua própria oração. Amém? Que Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo. Um abraço!